Fala galera, meu nome é Oswaldo, seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo. E hoje eu vou comentar aqui sobre um tema que está enrolando aí bastante, que é a paralisação ou não do futebol aí nesse começo de temporada devido à pandemia, né? Então bora lá. Bom pessoal, pelo certo, né, pela questão da Organização Mundial da Saúde, por tudo que está ocorrendo, o certo seria fechar. Isso ninguém tem dúvida, beleza? Isso não tem nem discussão. Mas aí eu vou falar um pouquinho aqui da parte dos clubes, uma possível solução e o principal perigo da gente continuar com o futebol aí rolando, né? Então primeiramente eu vou falar sobre as partes dos clubes, né pessoal? O clube em si, para eles, dentro do clube ele funcionaria como se fosse uma empresa. Lógico que não é igual, a gente sabe, mas no sentido de se paralisar, a renda que o clube tem é muito baixa, né? Ou quase nenhuma, né? Muito pouca realmente. Então, sócios deixando de ser sócios, né? Direitos de imagem, patrocinadores, tudo fica mais difícil para o clube. E a paralisação total do futebol para clubes que têm dívida, que é o caso da maioria dos clubes hoje em dia, por exemplo. Imagina o Botafogo hoje, tá no mar de dívida. Se paralisa tudo, é capaz do clube ir à falência daqui a pouco. A mesma coisa, vários times, o Corinthians tem dívidas, o Santos tem dívidas, todos os times têm dívidas, né? E devido à pandemia isso aumentou ainda mais. E os clubes sabendo disso, sabem que se fechar, se realmente parar tudo, se realmente paralisar o futebol, para eles vai ser mais dívida chegando e vai entrar numa situação financeira muito mais complicada. Além disso, tem ainda a questão do calendário, né? Porque vai acontecer a mesma loucura que aconteceu no passado. Que o Brasileirão acabou semana passada e essa semana já começou os campeonatos estaduais. Então, assim, gera muitos problemas para a equipe, né, para os times em geral, para os clubes, que essa paralisação ocorra. Porém, todo mundo sabe que por questões de saúde isso teria que ser o certo a fazer. E agora eu vou explicar por que exatamente isso interfere tanto no mundo do futebol, beleza pessoal? Primeiro ponto, não são tantos jogadores. Por que não são tantos jogadores? Porque a maioria dos jogadores são saudáveis e a gente sabe que quem é saudável tem um pouquinho mais de facilidade ou menos problemas com essa doença, apesar de ter alguns riscos graves. Mas eu diria mais para os treinadores e comissão técnica, pessoal. A gente sabe que tem muitos treinadores que já tem uma idade avançada, treinadores que não estão em forma, lógico, não é igual um atleta que está ali todo dia, passando a parte física, né? E esses treinadores podem sofrer muito. Eu lembro do ano passado o Cuca indo parar no médico, o Anderson, né? Se não me engano, os dois foram internados. Então, assim, os treinadores que pegam isso, eles têm chance sim de estar passando por uma situação bem grave, né, e até falecer, vir a falecer, né, Deus queira que não, mas é um risco que eles estão expostos a todo momento. Fora eles, as comissões técnicas, a mesma coisa, porque eles não são cobrados por rendimento dentro de campo, né, eles estão ali fora, então eles não têm um físico tão bom. Então um grande risco, eu diria, para os atletas, para quem está jogando, para quem participa do meio de futebol, são a questão sim da comissão técnica e os treinadores, que são os que estão mais expostos ali perto dos jogadores e os que teoricamente seriam menos vulneráveis, né, então por causa deles, assim, seria para já essa paralisação por esse risco deles se contaminarem novamente e acabar tendo uma situação muito grave. Além disso, pessoal, a gente sabe que gera muito tumulto, mesmo falando que não. A gente sabe que torcida vai comemorar fora de estádio, torcida vai em bar, torcida vai na rua. A gente teve aí o caso do quando o Flamengo foi campeão, quando o Palmeiras foi campeão. Os dois times tiveram a torcida com aglomeração. Então, querendo ou não, o povo, né, a torcida em geral, ela causa aglomeração pelo time mesmo sem estar no estádio. Isso é um outro grande problema. Então acho que esses dois são dois assim, dos principais fatores. E aí tem uma possível solução, que eu já digo que seria uma utopia, seria um sonho isso acontecer para quem quer que continue, né? Mas eu acho que é uma coisa muito difícil, que seria uma semelhante à bolha que aconteceu na NBA, que eu não sei se vocês sabem, né? Mas na NBA, para ocorrer os playoffs, eles isolaram todos os jogadores, todos os times ali num lugar que fosse chamado bolha da NBA, e eles não podiam sair de lá, né? Então eles testavam para entrar, todo mundo ali deu negativo, quem entrou, e aí os jogadores ficaram naquele lugar ali durante praticamente um mês jogando os playoffs da NBA, né? Que são as fases ali eliminatórias para ver quem seria campeão. Então eles não se expunham aí com a sociedade, nem com a família, com ninguém, né? Só ficavam ali dentro mesmo da bolha. E seria uma solução, uma espécie de bolha aqui, que não seria bem igual, né? Seria como se fosse assim: adiar a Copa do Brasil, adiar a Libertadores, jogar em só os estaduais e os estaduais só em uma cidade capital. Então, por exemplo, no Campeonato Paulista, ser só em São Paulo, os clubes viessem para São Paulo, ficassem em São Paulo. Entendeu? No Campeonato Carioca, viesse só para o Rio de Janeiro, no Campeonato Gaúcho, e assim vai, entendeu? Porque aí você conseguiria controlar um pouquinho mais. Só que isso já geraria muitos problemas, porque duvido que algum jogador ficaria 2 meses longe da família, assim, sem poder nem ver, porque estava só numa cidade ali concentrado para um local. Então eu vejo muitos problemas nisso também, mas eu acho que seria a única solução para que o futebol pudesse continuar nesse meio termo e
assim, eu nem sei se isso seria tão útil, porque ainda assim eles estariam um pouco expostos, né? Mas seria a única solução viável. Mas, para encerrar, assim, na minha opinião, teria que fechar, teria que paralisar por enquanto o futebol por mais um tempinho. Eu acho que a competição é importante, os salários são importantes, as dívidas são importantes, porém o principal é a saúde de todo mundo que está lá e a vida de cada um que está ali. Então, como seres humanos, todos têm que ser respeitados, e se tem algo que pode afetar ali a situação do jogador, ele tem que parar na hora. Porque se um jogador tem problema no coração, por exemplo, ele não pode entrar em campo porque ele tem um risco de vida, certo? E se tem uma pandemia rolando e que se o jogador pegar, ele pode se morrer, por que você está deixando ele entrar em campo? Né? Então acho que a partir do momento em que a vida de quem está ali, a vida de quem está em volta começa a sofrer risco por causa de alguma coisa, isso tem que ser paralisado e cabe aos clubes, aos jogadores, aos diretores, né? Todo mundo que está em volta, principalmente a CBF, se tocar disso, né? Se tocar que a gente está lidando com vidas e não só com números, com gols, com times, né? E sim com pessoas. Cada ser humano tem uma família e todo mundo ali pode ser prejudicado, certo? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.